Opa, pontualmente, 7h30 da noite, no ar mais uma edição do nosso Esporte em Questão. Vamos fazer a bola rolar, tem convocação da seleção brasileira, tem notícia interessante sobre alguns clubes. Olha, uma notícia que vai revolucionar o futebol brasileiro, hein? Uma universidade dentro da Cidade do Galo, centro de treinamentos do Atlético Mineiro. Gostou? Tem o ajudante número 1 do Aguirre, técnico do São Paulo, que é líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Tem balé fitness para você dançar, praticar esportes e ainda emagrecer. E tudo sobre a Série A e também Série B, inclusive com os melhores momentos do empate do Criciúma com o Paysandu, lá em Belém do Pará. Então, se prepara, porque só está começando o Esporte em Questão. Você já imaginou combinar balé e treino funcional? Pois é, o balé fitness é uma novidade entre as atividades físicas e com resultados surpreendentes. Em meia hora de aula, mais de 700 calorias são perdidas. Incrível! Uma aula diferente que mescla passos técnicos do balé clássico com exercícios de agachamento, abdominais e flexões. Assim é o balé fitness. Essa atividade física tem feito muito sucesso e não é difícil saber por quê. O balé fitness estimula o ganho da resistência e da flexibilidade, traz melhorias para a postura e melhora o emagrecimento. Em meia hora de aula é possível se perder mais de 700 calorias. Os exercícios básicos são feitos em repetições rápidas e outros como agachamento na meia ponta. Sem pausa para o descanso e com uma música animada, os exercícios vão sendo variados. O balé fitness é uma modalidade que mistura o balé clássico com uma academia, digamos assim, exercícios de academia. Então a gente usa bastante movimento que usa na dança para ter uma ação mais funcional, mais para emagrecimento, fortalecimento muscular, resistência. Toda essa questão da consciência corporal também é bem bom. Para praticar a modalidade, não é necessário ter conhecimento de balé. A diferença é que quem já pratica vai acompanhar a aula mais rapidamente, mas nada que prejudique quem está começando. Qualquer um pode fazer, não precisa ter contato com a dança, pode só ter vontade a partir dos 14 anos para começar a fazer o balé fitness. Aí a dica para perder umas calorias. O auxiliar técnico André Jardini falou sobre o trabalho que vem realizando com a comissão técnica comandada por Diego Aguirre no São Paulo, também composta por Juan Verzieri, Raul Henrique Carreiras e Fernando Pinatares. Antigo treinador das categorias de base do São Paulo, multicampeão pela equipe sub-20, Jardini vem trabalhando em conjunto com Aguirre desde que o uruguaio foi contratado pelo tricolor em março de 2018. Tem sido um privilégio estar podendo participar. Praticamente todos os dias a gente realmente tem que matar um leão. Esse entrosamento tem aumentado, é um comprometimento muito grande. Tem sido um privilégio estar podendo participar de um trabalho muito bem feito, de uma comissão técnica muito competente, aprender muito um com o outro e poder estar vivenciando essa excelente campanha que o São Paulo está fazendo. Sem dúvida que tem sido uma experiência única, sem dúvida que é muito diferente, né? Na base é um ambiente um pouco mais tranquilo, se trabalha muitas vezes sem a mídia, muitos jogos sem torcida, né? Então a motivação é muito mais intrínseca, muito mais nossa ali de estar querendo sempre tornar tudo muito importante. Estou bastante orgulhoso e se a torcida de São Paulo com certeza os caras iam estar muito orgulhosos. Parabéns. Prazer todo meu. Sucesso total aí pra ti. Foram duas etapas, né? No início, logo que o Aguirre chega, sem dúvida que as conversas que a gente tinha diariamente era o mais importante, porque ele precisava ir colhendo informações para tomar as decisões para os jogos que estavam por vir, né? E eu me sentia fundamental naquele momento, porque o Aguirre tinha que confiar nas coisas que eu estava dizendo e eu tinha que ser muito preciso em passar informações corretas, né, de onde os jogadores podiam render, quais funções podiam fazer. Hoje em dia, com o Aguirre já conhecendo melhor o grupo, ainda assim troca muita figurinha todos os dias para discutir equipe, discutir estratégia do jogo, discutir um pouquinho o adversário.
E já também aos pouquinhos a gente vai se entrosando, é confiado a mim em algum tipo de trabalho, especialmente os trabalhos de complementos, né, feitos com os atacantes, em alguns momentos com os zagueiros. Então esse entrosamento tem aumentado e tem sido cada vez mais prazeroso, né? Tá participando e tá podendo de alguma maneira contribuir. Bateu o desafio, se errar os 2 gols, paga 5 apoios de embora. Ah, peraí. Tem que fazer um pelo menos. Mais um. Característica minha de fazer os treinos, todos eles, se tornarem competitivos, né? Então eu gosto muito de estar sempre desafiando os jogadores e com o objetivo de tornar a atividade o mais real possível, mais perto do jogo e também ao mesmo tempo extremamente motivante e que eles façam com enorme prazer, né? O que eu sinto todos os dias, e especialmente nos jogos, né, é um comprometimento muito grande, né? E isso, sem dúvida, que é o grande diferencial. Eu acho que além de ser a maior virtude do time, também é aquilo que eu mais admiro, porque nem sempre nos trabalhos que eu fiz e que eu participei, nem sempre eu percebi um grupo com tamanha unidade, tamanha coesão, tamanho comprometimento mesmo em relação aos objetivos de todos aí. Existem muitas verdades e muitas maneiras de enxergar e de sentir o jogo, mas em especial acho que eu e o Aguirre sentimos o jogo de maneiras sempre muito diferentes pelo passado que cada um teve, pelas experiências que cada um acumulou, né, antes de nos tornarmos treinadores e também na função já de treinador. E é muito bom a gente poder conversar muitas vezes com quem pensa diferente, com quem tem uma outra visão. Eu acho que quem ganha com isso somos nós dois e acima de tudo, o clube, por estar sempre estimulando dentro do nosso ambiente de trabalho aqui diário, estimulando o debate, estimulando o crescimento, a discussão, sempre com altíssimo nível, com respeito. E sem dúvida que nesse momento eu estou aprendendo muito porque estou podendo ver de perto e de dentro, né, uma escola de futebol que tem muita história, muita tradição, que tem muito resultado. E para mim está sendo muito enriquecedor aí, com certeza. Por isso que volto a dizer que o comprometimento que todo o grupo vem tendo em cada jogo vem sendo o grande diferencial da nossa equipe. O ano de 1942, sem dúvidas, foi um dos mais simbólicos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, que assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Isso se deve às interferências das quais a instituição foi vítima dentro do cenário político que o mundo vivia naquele período. Perseguição, preconceito, calúnia, difamação foram alguns obstáculos os quais o então Palestra Itália foi obrigado a enfrentar. O século XX é palco do maior conflito da história. Nações que hoje são irmãs se atacam em uma guerra sem precedentes. Em 1942, após 3 anos de conflito, o mundo está polarizado. De um lado, o eixo dos alemães, japoneses e italianos. De outro, os aliados dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética. Em resposta aos ataques de submarinos alemães e italianos a embarcações brasileiras, o governo de Getúlio Vargas abandona a neutralidade e posiciona-se contra os países do eixo. Imigrantes no Brasil são vistos como inimigos da pátria e injustamente são perseguidos pelo governo. A partir de então, nenhuma instituição no Brasil poderia ter nomes relacionados aos países do eixo. E o tradicional Palestra Itália, em plena liderança do Campeonato Paulista, enfrenta um dos episódios mais dramáticos de sua história. No auge da crise, em uma reunião da diretoria, sentencia o senhor Mário Minervino. Se não nos querem Palestra, seremos Palmeiras. Nascemos para ser campeões!
A uma vitória do título de campeão paulista de 1942, o Palestra Itália se apresenta pela primeira vez como Palmeiras. Antes mesmo de a partida começar, os palestrinos sentem na pele o clima tenso vindo das arquibancadas. Foi então que o capitão Adalberto Mendes, fardado e no uso de seu direito de militar, carregou a bandeira do Brasil campo adentro, acompanhando o time do Palmeiras. Após segundos de silêncio, o público, emocionado, aplaude o ato e inicia-se o jogo. O Palmeiras derrota o São Paulo por 3-1 e sagra-se campeão em seu primeiríssimo jogo. Agora vamos falar de uma ação do Atlético Mineiro que marcou um golaço na educação. Para incentivar que seus atletas não abandonem os estudos, uma universidade foi instalada dentro do clube. Acompanha aí. O lançamento da Universidade do Galo aconteceu hoje no Centro de Excelência do clube. Em parceria com a Universidade Brasil, o projeto foi apresentado pelo presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, e pelo reitor da universidade, Fernando Costa. O Atlético é pioneiro no país, primeiro clube a investir de fato em estratégias que conectam futebol e educação. Uma satisfação, um orgulho muito grande ter feito esse emparceramento com a Universidade Brasil, né, trazer a educação na nossa camisa, poder divulgar a educação aí pelos campos do Brasil afora, tentar fazer desse nosso país um país mais culto, com mais educação, é o objetivo principal dessa parceria. Como presidente e reitor da universidade, para mim é um ato histórico poder instalar um campus da Universidade do Brasil dentro de um clube. É o primeiro no Brasil. Pensa bem, olha o ato significativo que representa hoje aqui no Clube Atlético Mineiro, na Casa do Galo. É um momento importantíssimo para o Brasil, principalmente que nós estamos desacreditados nesse país. Isso, digo mais, só a educação vai poder melhorar esse país. Não tem outro instrumento, não tem outra ferramenta, só a educação. Porque a educação liberta as pessoas. O jornalista Milton Neves, que também é torcedor do Galo, deu a aula inaugural. E mais de 70 bolsas foram distribuídas para funcionários e atletas do clube. Lucas Cândido, Denilson, Michael e Cleiton também se matricularam. E agora temos um motivo a mais para torcer. Quanto mais o Galo ganhar, mais bolsas serão oferecidas. Eu quero trazer essa paixão para dentro da universidade. E a gente foi uma forma de estimular os atletas, os jogadores do time principal pela vitória, pelos gols. O Botafogo foi 3-0, foi 3 bolsas, o goleiro não tomou gol, mais uma bolsa, 4, e pela vitória 5. É um projeto de inclusão, entendeu? É isso o Atlético que está proporcionando nessa parceria. Então já são 61. Isso o Atlético, a gente está indo aí, vai chegar a 100 fácil. É legal esse projeto mesmo. E o técnico Tite convocou a seleção brasileira para os 2 amistosos que serão realizados em outubro contra a Arábia Saudita e também a Argentina. Antes das confirmações dos nomes, o coordenador técnico Edu Gaspar explicou a logística da escolha dos nomes e também das viagens. Apenas uma pequena lembrança que nós comentamos na coletiva passada sobre a questão de curto, médio e longo prazo. Hoje a gente se encontra num período, obviamente, de curto prazo e a característica da convocação seguirá a mesma, com o objetivo de ampliar nossas observações e dar oportunidade aos atletas que o professor tem a oportunidade de vê-los mais de próximo. Também vamos seguir com uma mesma estratégia quanto ao goleiro. Levaremos o terceiro goleiro, que será um goleiro que está vindo junto ao Amadeu na Sub-20, também com esse processo importante para nós de integração, de aproximar, de preparar ainda mais os jogadores que estão vindo junto à Sub-20.
Um fato importante para vocês também é os 4 clubes que estarão envolvidos na semifinal e, consequentemente, na final da Copa do Brasil, não serão convocados. Uma questão de logística nossa também, para que vocês possam nos acompanhar, nós iremos reunir todos os atletas na Inglaterra, todos os convocados, comissão técnica, estarão todos juntos no período de treinos no dia 8, 9 e 10 em Londres, no CT do Tottenham. Consequentemente, ao término do treino do dia 10, nós iremos a Riad para fazer o treino oficial e, consequentemente, fazer o nosso jogo, e aí seguimos nossa programação normal. Bom, e após as explicações do coordenador técnico da CBF, o comandante Tite convocou os atletas para os amistosos. Confira a lista. Alisson, Liverpool. Ederson, Manchester City. Felipe, Grêmio, Futebol Porto-Alegrense. Defensores, Alexandro, Juventus. Danilo, City. Éder, Porto. Fabinho, Liverpool. Marquinhos, PSG. Marcelo, Real Madrid. Miranda, Inter de Milão. Pablo, Bordeaux. Meio-campistas, Arthur, do Barcelona. Casemiro, Real Madrid. Fred, Manchester United. Felipe Coutinho, Barcelona. Renato Augusto, Beijing. Wallace, Hannover. Atacantes, Everton, Grêmio. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Malcom, Barcelona. Neymar, PSG. Richarlison, Everton. Bom, e o técnico Tite ainda falou porque não convocou atletas que estejam atuando em clubes brasileiros em disputa de títulos importantes. Eu e o Rogério e o Edu, nós conversamos a respeito. Há uma mobilização, e eu não quero entrar no rol de cada um, por parte da FIFA, da Comebol, da CBF e dos clubes, para que haja uma equalização melhor de datas e para que o técnico não se veja aqui, de alguma forma, porque esteve do outro lado, com o seguinte aspecto: eu tenho uma responsabilidade de não prejudicar clube. Eu tenho uma responsabilidade do mérito de um atleta que jogou bem de ser convocado porque ele quer ascender profissionalmente. Eu tenho a responsabilidade de um técnico que, por vezes, o título pode segurar o emprego dele e uma longevidade na sua carreira. Então, há um espaço, sim, por parte, a responsabilidade, inclusive da imprensa que está se manifestando, eu que estou me manifestando, no sentido de equalizar e que essas situações sejam melhores para que data FIFA não aconteçam de uma forma que inviabilize uma convocação. E a seguir, tudo sobre as séries A e B do Campeonato Brasileiro e os melhores momentos do empate entre Paysandu e Criciúma. Já, já! Bom, e agora é hora de gols no Esporte em Questão. Começamos por mais uma rodada da Série A que está empolgando na luta pelo título, hein? O São Paulo recebeu a visita do América Mineiro. Diego Souza fez São Paulo 1-0. Mateuzinho empatou para o Coelho. Final São Paulo 1, América Mineiro também 1. Em Porto Alegre tivemos Grêmio e Ceará. O Vovô marcou primeiro com Luiz Otávio, Ceará 1-0. O empate gremista veio com Pedro Jeromel, 1-1. Arthur recolocou o Ceará em vantagem, 2-1. Tony Anderson empatou novamente o duelo para os gaúchos, 2-2. Luan, cobrando falta, deu a vitória para o Grêmio. Final Grêmio 3, Ceará 2. No Rio de Janeiro, o Flamengo encarou o Atlético Mineiro. William Narão fez Flamengo 1-0. Léo Silva, de cabeça, empatou para o Galo, 1-1. Mas Paquetá deu a vitória para o Rubro Negro. Final Flamengo 2, Atlético Mineiro 1. Em Curitiba, o clássico entre Atlético Paranaense e Paraná. Rafael Veiga fez Furacão 1-0. Pablo fez mais um para o Rubro Negro do Paraná, 2-0. Marcelo Cirino fechou a conta. Final Atlético Paranaense 3, Paraná 0.
Em São Paulo tivemos Corinthians e Internacional. O Inter marcou primeiro, Leandro Damião fez Colorado 1-0. Tava impedido, hein? Douglas de cabeça empatou para o Timão. Final, Corinthians 1, Internacional também 1. Em Recife, o Sport foi derrotado pelo Palmeiras. William Bigode aproveitou o rebote do goleiro para fazer o gol da vitória do Porco. Final, Sport 0, Palmeiras 1. Em Salvador, Vitória e Botafogo fizeram um jogo emocionante. Lucas Fernandes, aos 40 segundos de bola rolando, fez Vitória 1-0. O Botafogo empatou com este gol de Chiesa, 1-1. Rodrigo Lindoso fez o gol da virada dos cariocas, Botafogo 2-1. Fabiano de cabeça empatou para os baianos, 2-2. Léo Gomes foi afastar o perigo e fez gol contra, Botafogo 3-2. Eric fez mais um para o time da Estrela Solitária, Botafogo 4-2. Maurício Cordeiro passou pelo goleiro e descontou para o rubro-negro de Salvador. Final, Vitória 3, Botafogo 4. Em Belo Horizonte jogaram Cruzeiro e Santos. O Peixe marcou primeiro com Gabigol, Santos 1-0. Sassá de cabeça empatou para a Raposa Mineira, 1-1. A virada do Cruzeiro veio com Raniel. Final, Cruzeiro 2, Santos 1. Hoje em Chapecó jogarão Chapecoense e Fluminense. E no Rio de Janeiro, o Vasco encara o Bahia. As duas partidas encerrarão a rodada de número 26. Rodada quase definida, é hora de conferirmos a classificação. São Paulo, Palmeiras, Internacional, Flamengo e Grêmio travam o duelo emocionante pela liderança. O São Paulo é o líder com 51 pontos, o Palmeiras é o segundo com 50 pontos, 14 vitórias e saldo positivo de 21 gols. O Internacional é o terceiro e soma 50 pontos, 14 vitórias e saldo positivo de 17 gols. O Flamengo com 48 é o quarto. O Grêmio é o quinto e tem 47 pontos. O Atlético Mineiro com 42 pontos é o sexto. O Cruzeiro tem 37 e está na sétima posição. Na oitava posição, com 34 pontos, está o Corinthians. O Atlético Paranaense soma 33 pontos e é o nono. Com 32 pontos, o Santos figura na 10ª posição. A Chapecoense, que joga hoje à noite, ocupa a 16ª posição com 28 pontos. Ceará, Vasco, Sport e Paraná estão na zona do rebaixamento. A 27ª rodada está agendada para o próximo final de semana. Sábado, no Rio de Janeiro, teremos Fluminense e Grêmio. Em Minas, o América enfrenta o Corinthians. E em Salvador, o Bahia pega o Flamengo. Domingo, em São Paulo, o Palmeiras receberá a visita do Cruzeiro. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro duela frente ao Sport. No Rio, teremos Botafogo e São Paulo. Em Santos, o Santos recebe o Atlético Paranaense. Em Porto Alegre, o Internacional encara o Vitória. E em Fortaleza, jogam Ceará e Chapecoense. Na segunda-feira, dia 1º de outubro, o Paraná joga contra o Vasco. Bom, e agora o papo é Série B. Durante a semana passada foram realizados os jogos de mais uma rodada da competição. Vamos aos gols. Em Goiânia, o Atlético Goianiense foi surpreendido pelo Juventude de Caxias do Sul. Tony, cobrando pênalti, fez o gol do triunfo gaúcho. Final, Atlético Goianiense 0, Juventude 1. Em Londrina, Londrina venceu o Figueirense. Dagoberto aproveitou a bobeira do goleiro Denis e mandou para o fundo do gol. Londrina 1-0. Felipe Marques fechou o placar para os paranaenses. Final, Londrina 2, Figueirense 0. Já o Goiás encarou a Ponte Preta e os visitantes começaram melhor. Júnior Santos fez Macaca 1-0. André Luiz aumentou a vantagem do time de Campinas, Ponte 2-0. A reação do Goiás começou com Thiago Luiz, 2-1. David Duarte decretou direito de igualdade na capital de Goiás. Final, Goiás 2, Ponte Preta também 2. Em Alagoas tivemos CRB e Coritiba. Rafael Lima de cabeça abriu os trabalhos para o Coxa, Coritiba 1-0. Mazola empatou para os anfitriões. Final, CRB 1, Coritiba também 1. Em Sorocaba jogaram São Bento e Boa Esporte de Varginha. A partida terminou empatada em 0-0. Em Fortaleza, o Fortaleza pegou o Vila Nova de Goiás. Ederson de pênalti fez Fortaleza 1-0. Ederson queria mais e mandou mais uma bola para o fundo das redes. Final, Fortaleza 2, Vila Nova 0. Em Pelotas, o Brasil recebeu a visita do Oeste de Barueri e os visitantes não tomaram conhecimento dos anfitriões. Betinho fez Oeste 1-0. Mazinho ampliou a vantagem dos paulistas, Oeste 2-0. Marcial ampliou a vantagem, Oeste 3-0. Michel fez o gol de honra dos gaúchos. Final, Brasil de Pelotas 1, Oeste 3. Em Campinas, o Guarani com este gol de Bruno Mendes venceu o CSA de Alagoas. Final, Guarani 1, CSA 0. Em Florianópolis, o Avaí encarou o Sampaio Correia de São Luís do Maranhão. Eloir fez o gol dos visitantes, Sampaio 1-0. O Leão da Ilha empatou com este gol de Getúlio, 1-1.
Vira-vira do Avaí, Matheus Barbosa mandou para o fundo do gol. Avaí 2-1. Renato fechou a conta. Final, Avaí 3, Sampaio Correia 1. Tá faltando um jogo aí, né? Claro que é o jogo do Criciúma. O Tigre está a 5 jogos sem perder. No sábado, o Carvoeiro teve forças para reagir e conquistou o empate diante do Paysandu em Belém do Pará. Paysandu e Criciúma duelaram em Belém do Pará com os mesmos objetivos, fugir da zona do rebaixamento. E o Paysandu desceu primeiro para o ataque. Neste cruzamento na área carvoeira, os anfitriões pediram penalidade. Será que foi? O Criciúma chegou sem objetividade, como nesta jogada de Vitor Feijão, que errou o passe para Alex Maranhão na entrada da área. Já nesta roubada de bola, o Tigre assustou. Alex Maranhão, de muito longe, bateu forte. A bola passou perto, mas se perdeu pela linha de fundo. Neste cruzamento da direita, o Paysandu mostrou que iria apertar o ritmo. A zaga tricolor afastou. No segundo cruzamento, chute forte, a primeira grande defesa de Luiz na partida. E lá vem o Paysandu novamente, agora pela esquerda. Guilherme Santos cruzou e Fernando Timbó de primeira bateu no cantinho. Paysandu 1-0. O Papão gostou do jogo. Magno pela esquerda bateu cruzado e Luiz fez uma bela defesa e mandou para escanteio. Ainda no primeiro tempo, a resposta catarinense. Alex Maranhão cobrou escanteio e Liel de cabeça mandou para o fundo das redes. Tudo igual, 1-1. Aos 13 minutos do segundo tempo, Pedro Carmona recebeu na área, fez o giro e bateu colocado. A bola passou tirando tinta da trave defendida por Luiz. O Tigre respondeu. Luiz Fernando cruzou na área e Joanderson de cabeça mandou a bola na trave. O Paysandu não deixou por menos. Hugo também de cabeça mandou na trave, deu um baita susto na galera carvoeira. E ficou nisso. Final, Paysandu 1, Criciúma também 1. E com os jogos encerrados da 28ª rodada, a classificação da Série B ficou assim. Com 50 pontos, o Fortaleza é o líder. O Goiás, com 46 pontos e 14 vitórias, é o segundo. O CSA é o terceiro, com 46 pontos e 13 vitórias. O Avaí, com 45 pontos, aparece na quarta posição e fecha o G4. O Guarani é o quinto, com 44 pontos. O Atlético Goianiense é o sexto, com 43 pontos e 12 vitórias. O Vila Nova de Goiás é o sétimo, com 43 pontos e 11 vitórias. O Londrina, com 39 pontos e 11 vitórias, ocupa a oitava posição. Com 39 pontos e 10 vitórias, está o Figueirense na nona posição. O Oeste, com 38 pontos, é o décimo. O Criciúma é o 13º colocado com 36 pontos. Juventude, CRB, Boa Esporte e Sampaio Correia ocupam a zona do rebaixamento. A 29ª rodada da Série B inicia amanhã com 2 jogos. No Ceará, o Fortaleza recebe a visita do São Bento de Sorocaba. E em Campinas, a Ponte Preta encara o Brasil de Pelotas. Na quinta-feira, um jogo isolado. Em Caxias do Sul, Juventude pega o Londrina. Na sexta-feira, 2 jogos. Em Belém do Pará, o Paysandu enfrenta o Goiás. E em Goiânia, o Vila Nova duela frente ao Guarani de Campinas. No sábado, 5 jogos complementam a rodada. Em Barueri, na Grande São Paulo, jogarão Oeste e Sampaio Correia do Maranhão. Em Floripa, teremos Figueirense e Atlético Goianiense. Em Alagoas, o clássico de Maceió entre CRB e CSA. Em Curitiba, o Coritiba pega o Avaí. E em Varginha, jogarão Boa Esporte e Criciúma. Eu volto amanhã no Informe Região às 7. Esporte em Questão volta segunda-feira que vem, 7h30 da noite. Deus abençoe a todos. Tchau.